Meu nome é Gabriel. Boa noite, amontoado. Meu nome é Gabriel. E aí, gente, eu sou casado com a Gabi, minha esposa linda. Eu sou o pai da Sophie, que tem 1 aninho agora. Muito bom, a gente está muito feliz. A Sophie, eu sou de São Paulo, a Gabi é de Floripa, mas a Sophie é uma gaúcha raiz. Ela é gravataíense. E eu já descobri que eu vou ter que escolher entre o Grêmio e o Inter. Não vai ter jeito. Eu vou ter que escolher qual que ela vai ser. Pera aí, vamos lá, vamos organizar aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem aqui é gremista, fala eu. Caraca. Quem aqui é colorado, fala eu. Eu não sei, eu não sou muito ligado em futebol, realmente. O meu irmão é bem mais, mas eu acho que eu vou escolher o Inter pra Sophie. Gente, tá, vamos lá, que assunto aleatório, cara. Deixa eu explicar pra vocês. É muito interessante, porque é muito legal quando a gente vê o quanto vocês e, naturalmente, o povo gaúcho é muito inserido no futebol. Então, recentemente, teve algo que fez os gremistas andarem de cabeça baixa, e aí você olhava pro Inter, os caras estavam rindo pra parede. Eu falava, que isso, meu? Essa galera é muito fanática por futebol mesmo. Então, isso foi muito interessante. Mas, por que eu tô falando isso? Tem algo em comum entre, não importa para qual time você torce, ou se é sobre futebol ou não, mas tem algo muito interessante que a gente, no fundo, a gente admira, e que é o seguinte, a nossa lealdade a algum time. Cara, é muito interessante isso, porque é maneiro você tirar uma resenha com seu amigo, você brincar, você pegar no pé, mas no fundo, mesmo que tu seja gremista, ele seja colorado, é da hora, isso é legal, porque, de repente, o pai dele torcia para aquele time, a família inteira dele torce para aquele time, os amigos, o tio, o avô. Então, tem uma coisa muito maneira que acontece, que é tipo, cara, ele é leal ao time dele, mesmo que, perdeu, ganhou, mas tem uma questão de lealdade ali, que no fundo a gente admira, não só no futebol, né? E ao mesmo tempo é estranho quando a gente vê, tipo, um vira-casaca. Pô, o cara torcia para um time e vai torcer para o rival. Cara, isso chama atenção de um jeito esquisito na gente. Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante quando a gente tem um relacionamento próximo com Deus e Ele usa as coisas do dia a dia, Ele usa as coisas ordinárias, que muitas vezes passariam batidas por nós, para falar com a gente. E foi o que aconteceu nesses últimos dias. Eu estava meditando, fazendo meu devocional diário, eu estava meditando no livro de Números. E foi muito interessante, porque o Senhor falou comigo sobre fidelidade. E aí aquilo fica na minha cabeça, sobre fidelidade, sobre lealdade. A lealdade que a gente vê em amigos. Então, de repente, tem algum amigo seu que é, cara, um irmão, uma irmã. E aí, cara, você é muito leal. Então, de repente, na escola tem situações onde você vê, eu espero que não sejam vocês, que vão para a diretoria tomar bronca, e aí o amigo está lá junto, eles são leais, eles vão tomar bronca juntos, mas, cara, eles estão juntos. No fundo a gente admira essa parceria. Tão errado. Mas no fundo é legal de ver isso. É algo que a gente admira. Mas, ao mesmo tempo, olha só que curioso. Nós somos leais a um time, somos leais aos nossos amigos, e na mesma medida nós somos leais a Deus. Tipo, como assim, cara? É o Deus que tu diz que adora, é o Deus santo, poderoso, é o mesmo nível de lealdade. É esquisito. E é isso que Deus estava me incomodando todos esses dias. Ele mostrou que tem muitas coisas que eu, tenho invertido. Então, essa noite, o Senhor quer falar conosco sobre a fidelidade a Deus. O nível mais profundo, além de lealdade, é simplesmente, eu gosto muito daquele time, eu sou muito leal ao meu amigo. Mas o Senhor falou comigo nesses últimos dias sobre fidelidade a Deus. Então, a pergunta que eu fiz para Deus foi: o que eu posso fazer para me manter fiel a Deus? Foi isso que o Senhor falou comigo no devocional e eu gostaria de compartilhar para vocês. Então, eu vou pedir ajuda para o time da comunicação. Gente, obrigado. Vamos junto, por favor. Eu coloquei nos slides, mas vamos fazer o seguinte. Quem trouxe Bíblia física, abre. Quem trouxe no celular, é para abrir o aplicativo da Bíblia agora. Números 25, versículo 1 ao 13. Quem não tem, a gente vai colocar aqui para a gente ir juntos, tá bom?
Vamos lá, Números 25, do versículo 1 ao versículo 13. Todo mundo junto? Bom, versículo 1. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. 5. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob a sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se, saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto de sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele a minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. Amém? Vamos orar? Vamos consagrar esse tempo para que o Senhor possa falar conosco, para que seja a palavra viva dele falando com a gente. Deus, eu quero consagrar a minha vida, Pai, diante de Ti. Jesus, eu peço que o Senhor encontre o meu coração aprovado diante de Ti. Deus, em nome de Jesus eu te peço, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo possa estar abrindo os olhos, a mente e o coração de cada um que está aqui, Pai. No nome de Jesus, que sejam as Tuas palavras, Pai, pois a Tua palavra é viva, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que sejamos conhecidos como o Teu povo fiel a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, vamos lá. Parece um pouco complexo, mas no fundo tem um Deus lindo que a gente pode conhecer aqui. É o seguinte, o capítulo já inicia de uma forma bem direta. Então, tá lá logo no versículo 1. Vamos lá, onde o povo estava? Vamos entender a situação aqui. Onde é que o povo estava? O povo estava acampado em Sitim. Tá? Sitim fica na região do leste do Rio Jordão. Então, para quem ouviu as histórias do Antigo Testamento, por acaso lembra bem do Rio Jordão, eles estavam a leste. Para vocês, leste. Beleza? Por que eles estavam lá? Eles estavam avançando, lembra que eles estavam no deserto? Eles estavam avançando, cidade após cidade, conforme o Senhor os orientava, em direção à conquista completa de toda a terra que Deus havia prometido para eles. Então esse é o contexto, onde eles estavam, por que eles estavam. E é curioso porque até aqui, aonde a gente está lendo, Deus já havia dado muitas vitórias para esse povo. Para esse mesmo povo que está aqui cometendo todos esses atos, o Senhor já tinha dado várias vitórias e feito muitos milagres. Milagres inacreditáveis. Para vocês terem uma ideia de como estava a fama de Israel naquela região, eu gostaria que, não precisam abrir, senão a gente vai fazer confusão aqui, está no slide, lá em Números ainda, alguns capítulos antes, capítulo 22, do verso 1 ao verso 2. Olha o que os outros falavam do povo de Israel, esse mesmo povo que a gente acabou de ler. Versículo 1. Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe, tá? É mais ou menos a mesma região. E acamparam a leste do Rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo de Israel havia feito aos amorreus.
viu tudo que o povo de Israel havia feito aos outros, aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto. Balaque, que está falando isso aqui, era o rei de Moabe. Essa basicamente era a fama de Israel, tá? Os moabitas estavam morrendo de medo. Essa era a fala do rei. E aí, olha que interessante o que acontece um pouquinho antes do capítulo 25. Logo depois que o rei fala isso, eles estão apavorados de medo, ele resolve contratar um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. E é muito interessante de ver porque o próprio Senhor não permitiu que esse profeta lançasse qualquer maldição sobre o povo de Israel. Porque o próprio Deus é quem guardava eles, o próprio Deus é quem entregava a vitória para eles. E, cara, eu fiquei impressionado. É o próprio Deus guardando. E além do profeta não poder ter amaldiçoado, Deus fez com que o profeta abençoasse o povo de Israel. Então, cara, o povo estava tremendo de medo. Nem maldição alguma podia ser lançada sobre eles. Mas, nesse mesmo tempo que o povo de Sitim, que o povo de Israel que estava em Sitim era guardado por Deus, esse mesmo povo começou a ter relações sexuais com as mulheres moabitas daquela região. E, cara, por si só é contraditório, porque os moabitas, lembra que o rei de Moabe estava morrendo de medo, os moabitas era o próximo, não sei exatamente se o próximo, mas um dos próximos, certamente, que o povo precisaria conquistar. E eles foram lá e se envolveram com eles. Além da própria contradição e o pecado de promiscuidade, o texto fala para a gente que essas mulheres convidaram eles para os sacrifícios aos seus deuses. E o povo participou da festa e adorou os seus deuses. Então o povo de Israel prestou culto, fez sacrifícios e adorou um deus chamado Baal. E, eu não aguentei. Quando eu li, eu fiquei meio revoltado. Como que é possível um povo que estava vendo milagres, milagres inacreditáveis, que eu não sei se a gente vai poder vivenciar um dia, milagres impressionantes, um Deus que guarda eles de maldição. Esse mesmo Deus, eles trocaram pelo Deus do povo que estava se tremendo de medo. Trocaram por um Deus que não fala, não anda, não toca, só o nosso Deus é o Deus vivo, o único. Então, eu fiquei meio indignado. E eu fiquei pensando como que é possível um povo que viu tantas coisas adorar um outro Deus. E nesse mesmo momento que o meu coração estava indignado, o Espírito Santo falou: tá, mano, mas e você? Eu falei: pô, Deus, o que tem eu? Esses pecados aqui são muito graves. Não tem eu na história. Não, mas e você? Em quantos momentos o seu coração também não tem buscado a alegria em outro lugar? Aí me pegou. Aí toda aquela ira, aquela indignação, já não era mais isso, né? Já era um pouco de constrangimento. Mas e eu? Em quantos momentos o meu coração não tem buscado a alegria em outro lugar? E, bom, para início de conversa, o povo de Israel não devia nem ter se misturado culturalmente com os moabitas. O que Deus desejava, o que Deus queria, era que o povo de Israel fosse conhecido como um povo santo, um povo separado para Deus, sem os mesmos hábitos culturais que os povos daquela região. Além disso, nenhum homem apareceu lá do nada. A gente leu coisas aqui como sacrifícios, adoração, relações sexuais com as mulheres, mas do nada. Não começou do nada. Essas coisas não se começam do nada, gente. E é por aí que a gente vai caminhar hoje. O povo de Israel começou fazendo pequenas concessões. Pensa, a gente tem que tentar entrar naquele contexto para a gente entender como que os mesmos princípios, a verdade do Senhor que é única e não muda, como que elas se aplicam ao dia de hoje. Então, não tem como chegar lá do nada e chegar nesse nível. Então, é o seguinte,
eu imagino que os homens de Israel, eles começaram a andar por lá, deu uma ida, só para ver como é que é. Aí, um flertezinho aqui, jogou um verde aqui, começou a seguir no Instagram, aí ele reagiu com foguinho, aí ela reagiu com foguinho, aí ele reagiu no Stories, aí ela reagiu no Stories, aí ele curtiu, aí curtiu. Aí eles começaram a ir no mesmo rolê juntos. Aí eles foram no mesmo rolê juntos, como quem não quer nada. Bom, eu não preciso ficar explicando que naturalmente deu no que deu. E como que um povo santo, separado, consegue chegar a tal ponto de infidelidade a Deus, a pecados tão grotescos na nossa cabeça? E a real é que o coração do problema nessa história, o coração do problema está no problema do coração. O coração do problema dessa história inteira está no problema do coração. Então, a grande pergunta que eu queria fazer nessa noite, tentar responder, é como que nós, como que podemos nos manter fiéis a Deus, então? Eu gostaria de voltar para o texto, para a gente falar sobre isso. E a primeira coisa que o texto vai nos mostrar é que o Senhor, primeiro de tudo, Ele não é qualquer Deus. Ele não é qualquer um. Ele não é só mais um dentre tantos deuses que tinha naquela região. O Senhor, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus santo. Vamos ler aqui rapidinho o versículo 4 e 5. Acompanhei. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade, que participaram do culto a Baal na cidade de Peor. Bom, no versículo 4 e 5, o que nós estamos vendo é a pura consequência do pecado cometido por aquele povo. A infidelidade para com Deus, ela causa dor, causa sofrimento, causa, tristeza, não só a nós, não só para cada homem que foi lá adorar Baal, mas também para aquela comunidade, para a comunidade onde está inserida. Causa sofrimento, causa dor, porque nos afasta de Deus, nos afasta do Pai. E Deus, a natureza de Deus é santa e Ele não negocia com o pecado. Continuar andando no meio de um povo que adora outros deuses, não rola, não ia acontecer, gente. Então, não cabe na natureza dele. Para tentar, o exemplo é simples e pode parecer bobo, mas é muito visual. Eu sou um cara visual. Para entender a santidade, a natureza da santidade de Deus, é como se a gente tivesse nesse auditório inteiro, tudo escuro, tudo apagado, breu, fecha as cortinas, tudo escuro, ninguém vê nada. E aí a gente acende as luzes, acende tudo. É tão ilógico a gente achar que a natureza de Deus poderia habitar junto com o pecado, que é como se a gente ficasse impressionado que a luz apagou as trevas, que a luz apagou a escuridão, o ambiente está claro, como assim? Mas é óbvio. É basicamente assim a natureza divina e santa do nosso Deus. Cara, se ele chega, o pecado sai. Por quê? Porque se tu acende a luz, fica claro, não tem mais. É simples como é. Então, nosso Deus é um Deus santo. Dito isso, qual que é a postura do Senhor para com aquele pecado? Não tem negociação. Não tem negociação com o pecado. Ele é um Deus que se faz presente no meio do povo de Israel, então o pecado tem que sair. E é isso. Acendemos a luz no ambiente. E é isso que acontece aqui. São as consequências do pecado que o povo de Israel está passando. Amontoado, eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu me fiz enquanto eu estava meditando com Deus. Diante disso, diante de entender que Ele é um Deus santo, diante de entender que nós não podemos coabitar com o pecado se temos o Espírito Santo dentro de nós, a pergunta que eu vou fazer primeiro nessa noite é: o que é que você mais desejou nessa semana?
Vamos lá, coloca uma balança mental. Vamos lá, onde estavam os teus pensamentos? Quais foram os seus sonhos nessa semana? Mede aí como que está o histórico do teu WhatsApp. Mede aí como é que está o buscar do teu Instagram. Mentalmente faz essa conta. Vamos tentar. E chega no resultado para você mesmo, diante de Deus, o que é que você mais desejou nessa semana? Será que a gente tem sido tão diferente assim daqueles homens que trocaram o Senhor, o Deus Santo, por prazeres momentâneos? Essa balança vai ser um indicativo de o que teu coração está desejando. Será que nós nos esquecemos da santidade de Deus, o Deus vivo que habita dentro de nós, que habita dentro de cada um de vocês? Nosso Deus é um Deus santo. E um Deus santo, Ele também deseja um relacionamento com seus filhos zelosos. Vamos ler aqui a partir do versículo 6, acompanha aí. Pode ir pelo telão também. 6. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto de sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então, a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então, o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles. Ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Uau! Eu achei muito forte, eu fiquei impressionado com isso. Mas vamos com calma, vamos no contexto aqui. Vamos destrinchar o texto juntos. No versículo 6, diz que o povo chorava à entrada da tenda do encontro. Aqui, é possível que haja vários tipos de choro. O fato é que o povo chorava. Pode ter o choro pela dor da consequência, que é diferente do choro do arrependimento. Tu chora pela dor da consequência do pecado. Pode ter o choro de dor pela praga que o Senhor também lançou sobre o povo de Israel, por consequência espiritual do pecado. Ou também é possível que haja aqui, no meio do povo, um choro de arrependimento, de lamento pelo aquilo que aconteceu. E o povo todo está chorando na entrada da tenda do encontro também significa uma busca por perdão de Deus. É um coração que está chorando, não é simplesmente por causa das consequências. E é nesse contexto aqui que Finéias presencia a continuação dos atos de infidelidade a Deus que levaram a toda aquela dor e sofrimento. E Finéias foi, com todas as suas forças, e combateu aquele pecado. E após isso, o Senhor cessou a praga sobre Israel. Então, além de um povo quebrantado, chorando, algo mais também chamou a atenção do Senhor, que é um homem que foi zeloso para com o seu Deus e decidiu lutar contra o pecado com todas as suas forças. É isso que o Senhor fala sobre ele no verso 11. Finéias afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles. Tá, mas o que é zelo? Vamos trabalhar um pouquinho essa palavra aqui. Zelo é uma palavra que a gente não usa muito, na verdade, no dia a dia. A gente usa mais, toma cuidado, seja cuidadoso. Beleza, é parecido. Só que zelo tem é um pouco mais de profundidade. É um pouco mais profundo do que apenas um cuidado. O zelo, ele envolve uma ênfase maior. O zelo precisa de um pouco mais de empenho, mais atenção, um pouco mais de intensidade. Então, não tem nada a ver com ciúmes. O Senhor não é ciumento, Ele é um Deus zeloso. Também não quer filhos ciumentos, quer filhos zelosos. Então, o zelo, se for para a gente tentar resumir aqui, ele está mais para um cuidado
atencioso que busca guardar alguma coisa. Guardar algo ou guardar alguém. Então, o zelo envolve um pouco mais de peso do que simplesmente tomar um cuidado. O Senhor é um Deus zeloso e Ele cuida e guarda do seu povo. Agora a questão é, zeloso com o quê? Para com o seu relacionamento com Deus. Então, o que Finéias aqui representa nessa história? Que ele foi zeloso para com o seu relacionamento com Deus. Deixa eu tentar fazer uma ilustração que fica um pouquinho para fazer um paralelo, tá? Com a questão do zelo. Essa ilustração que eu vou contar para vocês, na verdade, é uma história que aconteceu no final da minha adolescência. Ela envolve um grande amigo meu que, na verdade, nós dois passamos pelo processo de conhecer Jesus verdadeiramente e ser transformado por Ele, basicamente juntos, tá? Mas foi no final da adolescência. Um grande amigo meu era como um irmão. Sabe aquele exemplo que eu falei no começo, do amigo, parceiro, leal, que às vezes está nas enrascadas juntos, mas tem aquela questão de lealdade? Era basicamente eu e ele, tá? A gente era fechado 100% em tudo. 100% em tudo. Então, se um ia no rolê, o outro ia junto. Se um foi convidado para uma coisa, o outro foi convidado junto. E, cara, chegava até um nível... chegava um nível engraçado da gente ir, às vezes, combinando no rolê. Então, só pela zoeira. Ah, tu vai de moletom preto, calça bege. Eu vou de moletom preto, calça bege. Pra quê? Pra nada, só porque a gente era parceiro. Tem um outfit que a gente usava, que era moletom preto e calça vinho. Aí, ó. Aí a minha esposa falava, Gabriel, aquilo era ridículo. A calça era roxa. Eu falava, amor, não é vinho, vai estar da hora. Não, tá ridículo. E depois que a gente começou a namorar, ela mandou jogar a calça fora, porque também já estava velha. Então esse é o nível que a gente era fechado juntos, inseparáveis. Então tinha toda uma questão ali, naquele momento, para nós, que era, quanto mais rolês a gente ia, mais gente a gente conhecia. Se a gente andava em círculos separados, quer dizer que eu ia receber convites que ele não, e ele ia junto comigo, e vice-versa. Na nossa cabeça, naquele momento, era, quanto mais gente, mais contatos. Quanto mais contatos a gente faz, mais contatinhos. Quanto mais contatinhos a gente faz, você já sabe o resto. É isso que eu vivia naquele momento. Final da minha adolescência, isso. Eu estou falando, talvez, dos meus 12 até os 16. Foi o tempo que eu perdi. Até que, no final, no ensino médio, o Senhor começou a me constranger de uma forma diferente, de uma forma pessoal. E Ele começou a me mostrar como era vazia a minha vida. O quanto, primeiro, que eu era hipócrita, porque eu não estava fora da igreja. Eu não estava fora, eu estava tocando. Toda sexta, todo sábado, eu vinha no culto. Minha família era envolvida, mas de segunda a quinta, estava online. Aí voltava. Hipocrisia, online. Esse era o lixo da minha adolescência. E o Senhor começou a me constranger e me mostrar o quão vazio eu estava vivendo. O quanto eu dependia da aprovação dos outros. O quanto eu dependia de me sentir incluído naquela rodinha onde os moleques iam me admirar, onde as meninas iam me olhar. Esse era o meu nível de sobrevivência. E nesse processo que eu comecei a conhecer mais sobre Jesus e sobre como que Ele podia preencher a minha vida de forma completa, onde eu não dependeria de uma sexta, não dependeria de um sábado, nem dependeria de um culto do amontoado, onde Ele poderia me preencher todos os dias, 24 horas por dia. E foi no meio desse processo de conhecimento pessoal de Jesus, naturalmente isso tem que tocar a nossa vida prática. O nosso relacionamento com Deus tem que tocar a nossa vida prática. Então, Ele começou a me pedir algumas coisas. E uma dessas coisas que Ele pediu é para que eu não fosse mais nos rolês. Gabriel, isso não combina mais, cara. Abre mão. Tá bom. E eu queria aquilo porque eu queria conhecer mais Jesus. Eu queria conhecer todas as faces que Ele pudesse mostrar para mim sobre a beleza dEle e o como Ele poderia me satisfazer e me satisfaz. Então, beleza? Falei, beleza, Deus, eu não vou mais.
Tá, mas eu preciso falar com esse meu amigo, porque, pô, a gente vai junto em tudo. Tá, aí cheguei nele, falei, mano, olha só, a gente estava num processo parecido de vida. Jesus também estava falando com ele, tá? Eu falei, mano, olha só, o Senhor pediu para eu não ir mais nos rolês. Pronto, falei. Aí falou, pô, cara, sacanagem, meu. Eu falei, tá, mas eu tenho que obedecer? Ele falou, mano, o que eu vou fazer? Eu não vou com ninguém, não vou conhecer a galera, não tenho a mesma cara de pau sem você, não vai rolar, mano. Você também não tem se for sem mim? Eu falei, eu sei, mas eu não vou mais. Foi um mó debate. Cara, foi quase um término, demorou pra caramba aquela conversa. Mas ele entendeu. Eu expliquei os motivos, expliquei que Deus estava falando comigo, também estava falando com ele, essa é a real. E é muito bonito contar isso hoje, porque totalmente transformados em nome de Jesus. Mas foi muito interessante, porque ele falou, tá, entendi, concordo, te apoio, te amo, beleza, mas eu não concordo com a tua abordagem. Eu falei, como assim? Ele falou, mano, ok, tu tá falando que não precisa ir, porque tu não quer fazer aquelas coisas, tu não quer pecar contra Deus, mas então vai e fica de boa. Eu falei, explica. Não, pô, vai, não fica, não bebe, mano, fica de boa, cara, e mostra como que você é satisfeito em Jesus lá, para você fazer a diferença. Eu falei, vai ter ideia ruim, hein? Nossa. Aí ele falou, não, mano, resumo da conversa. Demorou pra caramba essa conversa. Resumo da conversa. Uma coisa que eu não contei pra ele, que eu já tinha testado a teoria dele, e já tinha dado errado, mas beleza. Aí ele falou, mano, eu vou continuar indo, mas eu vou mostrar que dá pra ser diferença. Falei, beleza, eu não vou, não vai dar errado. Tá bom. Aí ele foi no primeiro rolê, pós essa conversa. Tá bom, primeiro rolê, número 1. Foi, ficou. Aí ele voltou, depois de uns dias. Ah, mano, olha só, lembra daquela conversa e tal? Eu fui no rolê, mas não deu, vacilei, porque a gente ficou numa saia meio justa ali, eu não aguentei, sei que lá, pequei. Eu falei, pô, então... Não, mas foi vacilo, eu vou no próximo e vai dar. Beleza, tá bom, mano, vai lá. Foi. Diz ele que não pecou, ele não ficou, só isso. Mas ele arrumou um casalzinho lá, ficaram, aí ele voltou. Pô, mano, olha só, tentei de novo, dessa vez eu não vacilei, mas, cara, eu acabei arrumando ali, levei o cara a pecar, mano. Falei, vai, tem, obrigado. Além de não fazer, foi pedra de tropeço. Tá bom, beleza. Próximo rolê, mesma coisa. Aí ele chegou e falou, cara, não dá realmente, essa abordagem não funciona, não tem como a gente ficar indo e falar que vai ser a diferença. Eu falei, pois é, eu já tinha testado, foi mal. Péssima ideia, cara, isso aí ia ficar negociando. Eu não sei quantos aqui podem ter se identificado ou não com essa história, talvez contigo não seja o mesmo exemplo, talvez seja um outro contexto, mas quantas vezes a gente tem tentado fazer isso? Naquele momento nós aprendemos que não convém se colocar em situações de risco. Provavelmente, aquilo vai te levar a pecar. Não convém, amontoado, não convém se colocar em situações de risco. E a palavra de Deus fala para a gente resistir ao diabo, para a gente resistir aos demônios. Eles não têm autoridade sobre nós por meio do sangue de Jesus, mas a palavra de Deus fala para a gente fugir da tentação. Então, é interessante porque o pecado na vida de um discípulo de Jesus que ama Ele, tem um relacionamento com Ele e quer viver em santidade, o pecado devia ser um acidente. Vamos lá. O pecado deveria ser um acidente nas nossas vidas. Vamos fazer um negócio. Pega aqui comigo o exemplo. Gabriel, essa conversa aqui com essa menina, essa conversa aqui com esse menino, eu sei que ela ficou meio estranha, né? Eu sei que a gente falou uns negócios que, não devia ter falado, a gente não namora e tal. Mas foi sem querer, cara. Foi, vacilo de momento, vacilei. Cara, tá bom, beleza. Deus vai te perdoar, mas vamos fazer um negócio. Tu tá me falando que foi um acidente. Beleza. E com essa pessoa, como é que tá o teu Instagram? Eu acabei curtindo umas fotos, eu acabei reagindo, eu acabei mandando uns negocinhos lá. E aí, foi sem querer a conversa do WhatsApp. Não foi sem querer. Acidente é acidente. Tu tá colhendo aquilo que tu plantou? Beleza? Faz sentido isso para vocês? Outro exemplo. Gabriel, minha mente tá suja. Cara, eu tenho lutado contra isso, mas... Cara,
não sei explicar, cara. Tem sido acidental, não é intencional. Foi sem querer, cara. Eu não quero ficar... Beleza, vamos lá. O que é que tu tem consumido? O que é que tu tem ouvido? Não, eu não vejo nada. O que é que tu tem lido? O que fala naquele livro de romance que tem coisas super explícitas? Será que a mente suja ela é de fato um acidente? Será? Eu acho que não é. Eu acho que não é. Então, a gente aprendeu naquele dia que não convém a gente se colocar em situações de risco e simplesmente depois acabar colhendo daquilo que a gente mesmo se colocou. Então, a partir daquele momento, a gente começou a dar liberdade para que Jesus, no nosso dia a dia, começasse a ensinar para a gente de forma prática o que significava ser zelosos com o nosso relacionamento com Ele. Amontoado, o que é que Jesus tem pedido para vocês? O que é que Jesus tem pedido para vocês que vocês não têm conseguido abrir mão? Será que são áreas que tangem mais ações físicas e visíveis? Será que são áreas onde ninguém vê? E aí você age como se estivesse tudo certo? O Senhor Deus está te pedindo algo. E se Ele está te pedindo algo, é porque Ele quer que você participe do processo de santificação. É a parte onde nós podemos ser zelosos e falar, Deus, estou entregando. Ou esse aqui eu não consigo, me ajuda, eu quero entregar. Me ajuda a cuidar disso aqui. Eu não quero ir, eu não quero mais ver, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ler isso. Então, Deus está te pedindo algo, pessoalmente. Mas quando a gente ouve isso, parece, às vezes, ou pode parecer, que é uma perda. Lá vai os crentes. Já não pode fazer nada. Pode parecer isso, mas não é. Na verdade, é um baita ganho. Se Deus está te pedindo isso, Amontoado, é porque tem muito que Ele quer te entregar também depois disso. É um baita ganho, cara. Tem uma vida com experiências extraordinárias diante dEle, com Ele, para aqueles que escolhem ouvir, obedecer e zelar do dia a dia para com o seu relacionamento com Ele. Então, acompanha comigo o versículo 12 e 13. Agora, diga-lhe que faço com ele a minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal. Pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. Bom, o que podemos dizer aqui é que Deus quer estabelecer uma aliança conosco. O Senhor Deus é um Deus santo, deseja filhos zelosos e, além disso, Ele quer estabelecer uma aliança conosco. A palavra diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. E para aqueles que buscam viver uma vida de santidade com Ele, Ele se achegará a eles de uma forma especial. Então, o Senhor deseja que o seu povo viva com Ele coisas extraordinárias que podem realmente preencher a sua vida. Pode preencher a sua vida com bênçãos que não param em você, não vão parar em você. Vai ter uma experiência onde talvez outros, infelizmente, não possam ter, porque simplesmente não continuam amadurecendo o relacionamento com Deus. A bênção e o privilégio de poder abençoar a vida dos outros, de poder abençoar o teu amigo da escola, de poder abençoar o teu irmão, o teu primo, o teu colega, a tua colega. Existem coisas extraordinárias que Deus tem preparado para vocês, amontoado. A aliança que Deus quer estabelecer, vamos falar um pouquinho sobre a aliança, então. A aliança, ela é um símbolo. A aliança, ela é um símbolo de compromisso real. O que isso quer dizer? A aliança. A Bíblia faz muito paralelo com a aliança em relação ao casamento. Então, dessa vez eu posso falar com propriedade. A aliança, ela implica em fidelidade, entrega de si mesmo, literalmente. Então, fidelidade, entrega de si mesmo. E se eu me entrego, portanto, a aliança ela também significa pertencimento. O Senhor Deus quer fazer uma aliança conosco. Se há todas essas coisas aqui na aliança, então, de verdade,
eu posso dizer que a aliança é um privilégio. E a aliança, ela é mantida, ela tem a sua manutenção feita por meio de um relacionamento. Amontoado, fala comigo. Relacionamento. Relacionamento. O Senhor quer fazer uma aliança com o seu povo. E a aliança, ela é mantida por relacionamento. A manutenção de uma aliança é por meio de um relacionamento. Se há relacionamento e todas essas coisas bonitas que eu falei antes, então pode ter certeza que essa aliança, ela é um privilégio. Deixa eu contar uma outra história para vocês que vai ilustrar um pouquinho sobre aliança, privilégio e zelo, tá? Bom, deixa eu fazer uma pesquisa primeiro para entender. Quem aqui deseja namorar? Cara, foi mais ou menos metade. Tá, vamos reformular a pergunta. Não precisa, não estou falando sobre agora, até porque isso não é um incentivo para adolescente namorar. Eu falei sobre querer. Isso, até aí, não é pecado, eu desejo de namorar. E eu já vou perguntar o objetivo, mas vamos lá. Quem deseja um dia próximo, maduro, depois de 18, namorar, fala eu. Beleza. Agora quem falou eu, responde uma outra coisa. Para que serve o namoro? Uma palavra. Boa. Legal, gente. O objetivo do namoro é casar. Esse é o objetivo do namoro. Então, uma parte difícil do namoro, que nós vivemos juntos, a Gabi e eu, uma parte difícil para ambos era a despedida. A gente teve várias fases do nosso namoro, onde a gente morou perto, morou longe, se via muito, se via pouco, mas, sinceramente, uma grande dor que nós tínhamos era a despedida. Cara, a gente não queria se despedir, essa é a real. A gente não queria estar longe. Então, a gente não via a hora de casar. A gente não via a hora de casar. Finalmente, chegou o momento e o grande dia das nossas vidas onde a gente pôde casar. E, cara, foi incrível. Sinceramente, o casamento é o melhor período das nossas vidas, é o melhor período que eu tenho vivido até hoje, e eu sei que eu vou viver. Então, se a grande tristeza do nosso namoro era o ter que se despedir, uma das grandes alegrias do nosso casamento foi não precisar se despedir. Eu dormia, ela estava ali, eu acordava, ela estava ali, eu vivia o meu dia a dia, e ela estava vivendo o meu dia a dia junto comigo, e dentre tantas outras alegrias que o casamento traz, pode ter certeza que essa é uma das mais especiais para mim. E foi engraçado, cara, como esses dias eu estava compartilhando com a Gabi sobre a palavra e eu estava contando para ela como é que ia ser a pregação e tal, aquela coisa. E eu cheguei nesse ponto e ela falou, eu falei sobre alegrias do casamento e tal, ela falou, a gente não precisa se despedir mais, né? E eu nem tinha contado para ela e eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque pode ter certeza que uma das alegrias do casamento é a gente não precisar mais se despedir. Então, vocês vão viver esse privilégio um dia. E, enquanto isso, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a parte do sacrifício. Sobre a parte do se doar, do morrer para si, do perdoar, pedir perdão. Tem muitas alegrias e pode ter certeza que elas são muito maiores do que as dificuldades. Mas eu vou contar uma história engraçada para vocês. O título da história que eu coloquei para lembrar é A Briga do Chinelo. Então, olha só. Por isso tem um chinelinho ali. Gente, Gabriel, Gabi, recém-casados, não éramos tão maduros, estamos amadurecendo, mas pode ter certeza que ali a gente ainda estava aprendendo a lidar com as coisas. Não foi nada daquilo de, nossa, o primeiro ano do casamento é mais difícil. Nada a ver, foi um ano bom pra caramba. E não teve essa, que dificuldade, não teve, foi muito bom. Mas teve algumas coisas sim que a gente foi aprendendo juntos. E rolou a grande briga do chinelo. Eu não sei como que é a cultura familiar de vocês, mas na casa dos meus pais, de onde vinha, a minha cultura familiar era chinelo o tempo inteiro na casa. A da Gabi, andar de meia ou andar descalço. Cara, lá na cultura dos meus pais, onde eu fui criado, tomava banho de chinelo. Na da Gabi, não faz sentido tomar banho de chinelo. Beleza, cara, tá bom, tá tudo bem. Andava de chinelo pela casa, sujava a casa, que ela limpou, aquela coisa. Então, teve esses atritos do dia a dia. Só que
Teve um determinado dia, um dia complicado, que o meu chinelo estava lá, um terrível lugar, encostado do lado, debaixo da cama, arrumadinho, retinho. E a Gabi veio, cara, eu não acredito que o chinelo tá aqui de novo, bendito chinelo, não sei o que lá, e papapá. E começou valendo muito, e papapá, e papapá. Aí eu errei também, comecei a discutir de volta, não sei o que lá, o chinelo, não sei o que. Eu falei, mano, é só um chinelo. Não, você não me ama, você não sei o que lá. Eu falei, amor, é só um chinelo. Não é só um chinelo, não é só um chinelo. E aí foi aquela loucura, eu falei, que isso, cara, não sei o que lá. Eu vou embora, você não me ama, eu vou pra casa dos meus pais. Eu falei, que isso, cara? Aí eu, não, amor, pera. Eu juro, cara, eu juro pra vocês. Foi isso. Aí a gente ficou na porta, não sei o que lá, chorando. Aí a gente riu e terminou o dia rindo pra caramba. Aí a gente falou, o que a gente tá fazendo, cara? O que é isso? É engraçado, mas eu juro que a briga foi muito séria. E depois a gente riu muito. Mas por que eu tô falando isso? Cara, não... Eu sei que naquele determinado momento era só um chinelo. Mas o casamento, ele envolve a gente abrir mão um pouco de si, a outra pessoa abrir mão um pouco. Eu peço perdão e aprendo a perdoar a outra pessoa também. A gente cria uma nova cultura familiar. Eu entendo o que a pessoa está pedindo. E, na verdade, às vezes não tem nada a ver com o chinelo. Hoje em dia, ela também não liga muito para onde está o chinelo. Mas eu faço agora a questão de guardar. Mas se ele não estiver lá, não vai fazer muita diferença para ela. Porque, na verdade, o que ela estava me pedindo era para que, olha só, para que eu prestasse atenção nos detalhes. Se ela acabou de limpar a casa, cara, não coloca ali, coloca lá dentro. E não tem nada a ver com o chinelo, tem a ver com ver que eu prestei atenção naquele detalhe e que eu, com ações, quero mostrar que eu amo ela e eu estou me importando com o que ela fez, eu vou lá e faço uma coisa, seja essa coisa qualquer. Então, é muito interessante, porque não tem a ver com o pedido da ação em si. Tem a ver com o coração. Tem a ver com eu estou mostrando com ações que eu te amo. E vai desde as coisas pequenas até as maiores. Quando a gente verdadeiramente ama o Senhor, é uma alegria para a gente ser zelosos, desde as pequenas coisas até as grandes. E essas coisas se tornam uma expressão de amor. E é sobre isso. É disso que se trata. Eu não sei o que o Senhor está pedindo para você. Eu não sei o que Ele já te pediu e tu entregou, ou o que tu não entregou. Eu sei coisas que Ele me pediu e eu entreguei. E não tinham de fato a ver com aquelas coisas. Tinham a ver com, eu abriria a mão disso por amor? Eu sei que essa pessoa não gosta disso. Eu não faria por amor? É sobre isso que se trata. Então, quando a gente passa muito tempo com quem a gente ama, a gente se torna mais parecido com essa pessoa. Então, o jeito de falar acaba se tornando parecido, o jeito de rir, o jeito de andar, o jeito como se veste, o jeito como se porta, é natural. Vocês provavelmente são assim com os amigos de vocês ou com os pais de vocês. E dependendo se você muda a sua roda de amizades por um determinado período de tempo, tu começa a falar, a andar, se vestir e agir que nem eles. É natural. O relacionamento leva a isso. Isso é só uma percepção palpável e visível do relacionamento profundo. E tem um detalhe também. Se não se trata sobre ação em si, é sobre amor, o contrário, eu fazendo, o contrário também é verdadeiro. Então, eu não posso dizer que eu amo a Gabi, eu sei que ela ama receber presente, eu não dou presente para ela. É difícil eu virar para ela e falar eu te amo. E ela pensa, tá, beleza, eu entendi que você tá falando que você me ama, mas tu sabe que eu amo presente, tu não me dá presente há quantos anos? Cara, eu não consigo falar eu te amo da boca para fora se eu não passo tempo com ela. Eu não posso falar para Gabi, amor, eu te amo, se eu permito que a correria do meu dia a dia consuma todo o nosso tempo juntos e eu não vejo ela direito. É complicado, né? É complicado virar para ela e falar isso
eu não vejo, eu não converso, eu não dou atenção, eu não ouço o que ela tem a falar? Mesmo que, por acaso, eu realmente amasse, eu dizendo isso e não fazendo nada dessas coisas, fica complicado, vocês não acham? E aí a pergunta que eu faço é: como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Será que aqui, em alguns dias da semana, você fala, eu te amo, Deus, e você não passa tempo com Ele? Será que você tem tido prazer na alegria de passar tempo com Ele? Será que essa aliança que Deus quer estabelecer conosco, ela envolve passar tempo juntos, mas eu não tenho alegria em passar tempo juntos? Se eu não tenho alegria em passar tempo junto com a pessoa, todo aquele papo de zelo e cuidado e amor, ele deixa de ser uma alegria, ele passa a ser um peso. E aí, realmente, eu tenho que falar que quem é de fora e olha, esses crentes são chatos pra caramba, eles estão certos. Por quê? Porque tu vira e fala, eu não vou no rolê, minha igreja não deixa. Eu não vou no rolê, eu queria, não sei o que lá, mas meu pai não deixa. Eu vou fazer tal coisa, eu não vou fazer, porque é pecado. Mano, por que você segue ele, não? É um peso pra você abrir mão dessas coisas? O Senhor Deus quer fazer uma aliança especial de paz conosco, e essa aliança nos dá o privilégio de ter a presença dEle. E Ele ainda nos dá o presente de ter misericórdia dos nossos pecados e falar, mano, olha só, eu te perdoo, tá tudo bem, mas repara nisso aqui. Se você não tivesse falado assim, se você não tivesse mandado essa mensagem, se você não tivesse acessado tal coisa, se você não tivesse lido tal coisa, provavelmente você não teria pecado nessa área. E se eu amo Ele, eu fico feliz. Eu falo, Deus, obrigado, me perdoa. Eu não quero te ofender, eu não quero te machucar, eu não quero te atingir, eu não quero te atacar. Senão eu viraria pra Gabi e falar, tô nem aí, mano, eu vou colocar o chinelo onde eu quero e é poucas. Como que eu vou falar que eu amo ela assim? Como que eu vou falar que eu amo ela assim? Então a pergunta que eu faço é, você tem tido prazer em passar tempo com seu Deus? E essas coisas são uma alegria para você ver que vocês estão crescendo no relacionamento juntos e tem coisas que não combinam mais. É uma alegria saber que você está abrindo mão, porque vai deixar ele muito contente, ele vai ficar feliz, você vai mostrar isso como prova de amor, não é sobre você, é sobre ele. Mas isso só acontece se você tiver alegria em passar tempo com Ele. Essa é a real. Amontoado, eu queria encerrar falando de novo sobre aquele povo. Aquele povo podia até cumprir alguns rituais, aquele povo podia até fazer algumas coisas por obrigação, mas a real é que o coração daquele povo não tinha alegria em passar tempo com Deus. O coração daquele povo já estava inclinado a trocar Ele por algumas outras coisas. Lembra que não é do nada? Nem sempre a Bíblia explica pra gente todo o contexto histórico e toda a linha que aconteceu nos mínimos detalhes, ou quanto tempo durou de um versículo para o outro. Às vezes sim, às vezes não. A gente às vezes tem uma conferência disso em outros livros, outros versículos, mas não necessariamente. Então, bem na moral, não foi simplesmente do nada que o povo foi lá e cometeu esses pecados contra o Senhor. O coração deles já não tinha alegria na presença de Deus e adorar a esse Deus vivo, e estava inclinado a algumas outras coisas. Então eles foram lá, se conheceram, foram se entregando aos poucos, foram abrindo algumas concessões e permitindo algumas coisas. Então, não se surpreendam com as consequências disso. É óbvio que aconteceu o que aconteceu. Sabe? O próprio Deus enviou o seu Filho único para que, por amor a nós, houvesse um único e definitivo sacrifício perfeito. Naquele contexto do Antigo Testamento,
havia derramamento de sangue, e por vezes pelas próprias mãos, a pedido do próprio Deus. Nesse caso mas poderia ter sido algum sacrifício de paz, com bois, carneiros, pombas, seja lá o que for. O fato é que havia derramamento de sangue para encobrir os pecados, como um ato de misericórdia, porque Deus, Ele quer estabelecer um relacionamento conosco. No Antigo Testamento era dessa forma, mas o fato é que Deus enviou o próprio Filho dele para que literalmente Ele morresse por nós. E eu não sei se você acha que Jesus morreu por mim. Mano, tu tem noção que veio um homem aqui, do mesmo jeito como vocês estão me vendo? Alguns viram Ele presencialmente. Ele veio e morreu. Pensa numa cena bem terrível que aconteceu. Ai, que duro. Foi, lógico que foi. Lógico que foi. O Senhor enviou o Filho dele para morrer por nós, para que hoje não fosse necessário esse tipo de zelo aqui. Isso aqui Jesus fez na cruz, já está pago. Eu não estou falando sobre ações hoje. Não é sobre ações que vão te dar alguma coisa, não é isso. É sobre o coração, é sobre uma reação de amor, é sobre Ele estar me pedindo algo e a minha ação na verdade ser movida por amor a Ele. Esse amor é uma reação ao amor que Ele já teve por mim. Tá entendendo? Abrir mão de algumas coisas por Ele, para mim, é uma alegria, é um privilégio. É um privilégio que eu vou ficando mais parecido com Ele. Isso envolve passar mais tempo com Ele. Eu não sei vocês, eu quero. Somente por meio de Jesus a gente pode ter acesso à presença de Deus. Ele nos justificou. Justificar é tornar-se justo. Ele nos tornou justo. Ele nos santificou. Então, eu vou voltar para a pergunta do início, onde a gente começou, naquela brisa do futebol, da lealdade, da fidelidade, papapá, toda aquela coisa. Vamos começar lá no início. A pergunta que eu fiz foi: Deus, o que eu posso fazer para me manter fiel a Ti? Porque assim como aquele povo era um povo santo, separado por Deus, era um povo que, eu não sei se você tem essa fama, aquele povo tinha. Não mexe com aquele povo, mano, se eles atacarem a gente, já era. O Deus deles é grande, é vivo, olha o que Ele fez. Talvez a gente nem tenha essa fama, aquele povo tinha. E mesmo assim cometeu tamanho ato de infidelidade a Deus. E eu falei: Deus, eu não quero isso. Como é que eu faço para me manter fiel a Ti? Desce do seu pedestal achando que Tu és santo, cara. Eu estou falando sobre o coração. Deus, o que eu faço para nunca um dia, em nome de Jesus, ser infiel desse jeito? A resposta para essa pergunta é amar, verdadeiramente amar, passar tempo com Ele. Quando tu ama passar tempo com a pessoa, tu conhece mais sobre essa pessoa, tu se alegra em conhecer coisas que talvez, cara, tu conhece tanto o teu amigo que você sabe de coisas que os outros não sabem. Para ti é uma alegria, é um privilégio. Amar passar tempo com Ele é a resposta correta para como que eu posso me manter fiel a Deus. E é isso que eu quero para minha vida. E é isso que eu desejo para a vida de vocês, Amontoado. Que em nome de Jesus vocês tenham a oportunidade de, já na adolescência, entender que o Senhor que ama vocês só quer passar tempo junto com vocês. Ele quer se mostrar para vocês. E tem algo que Ele quer contar para vocês, para que através de vocês as coisas sejam feitas e não por mim. Talvez não vai ser pelo Raul, mas vocês vão ter o privilégio de viver coisas incríveis na escola, em casa, com os amigos, na tua família. Eu amo esse relacionamento com Ele. E é sobre isso, é sobre esse zelo ao relacionamento. Eu amo tanto e eu não quero que determinadas situações corrompam o meu coração, me levem a pecar e me afastem dele. Quando tu briga feio com teu amigo, rola um afastamento. Depois você tem que ir lá
e vamos reconstruir, e por vezes não volta a ser igual por um tempo. E talvez alguns de vocês possam estar vivendo algo parecido. Eu vou, falo com Deus, eu oro, busco, adoro, aí eu vou, aí eu peco, aí me afasto, e fica desse jeito. O que o Senhor está falando é sobre um zelo nas atitudes para que ao máximo isso possa ser evitado. Mas já sabendo Ele que nós não somos perfeitos, Ele enviou o Filho dele para morrer. Então não é sobre ações, é sobre o coração. Como está o seu coração? Você ama a presença dele? Você ama passar tempo com ele? Amontoado, eu não sei o que o Senhor pode ter falado contigo nessa noite. Tem pessoas diferentes aqui vivendo realidades diferentes. Alguns podem falar: cara, esses pecados são absurdos. Avalie o teu coração. Eu quero te perguntar: o que foi que o Senhor te perguntou nessa noite? O que Ele te pediu? O que Ele te revelou? Naquela conta mental que você fez na balança do teu coração e da tua mente. O que é que tu tem amado? O que é que tu tem desejado? O que é que tu tem desejado, amontoado? Pelo que você tem trocado o Deus vivo que morreu por você e quer passar tempo contigo, quer te santificar, quer fazer você viver experiências extraordinárias na presença dele, que sinceramente, algumas que vocês vão viver, eu não vou ter o privilégio de viver junto. É individual, é um relacionamento com o nosso Pai eterno. Então, amontoado, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem amado esse Deus? Você deseja amar esse Deus? Você deseja amar mais esse Deus? E como reação ao amor dele, você se colocar aqui na frente, prostrado, não de joelho simplesmente, mas com teu coração. Então, amontoado, o que eu quero te desafiar agora pode ser no seu lugar, pode ser aqui na frente, mas dobra o teu coração nesse momento e fala: Pai, revela para mim aquilo que o Senhor tem me pedido, revela para mim aquilo que eu tenho amado. Eu não quero isso, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que o Senhor falou contigo, tem algo que o Senhor está te pedindo, eu quero te desafiar a vir aqui na frente ou se ajoelhar aí no teu lugar. Venha, amontoado, em nome de Jesus. O que é que o Senhor tem te pedido? Quero orar a Deus, em nome de Jesus. Pai, eu consagro a Ti essa geração de adolescentes em nome de Jesus. Pai, que eles possam ser conhecidos como nação santa, povo eleito, sacerdócio real, separado por Ti, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que eles possam no dia a dia deles Te amar tanto, Pai, que isso transforme a vida deles em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amontoado, teu prazer está nele, em nome de Jesus.
Pai, por cada adolescente que está aqui entregue diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. Pai, olha no fundo do coração deles, Pai. Ouve as suas orações, Deus. O Senhor chega a eles, Pai. Fala para eles individualmente o quanto o Senhor os ama, Pai. Mostra, Senhor, em nome de Jesus, os privilégios da Tua aliança, Pai, do relacionamento contigo, Deus. Que eles possam viver, em nome de Jesus, a partir dessa noite, Deus, experiências extraordinárias na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam se tornar mais parecidos contigo, Deus. Eu consagro no nome de Jesus a vida deles a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar com clareza ao coração deles, Pai, mostrando lugares, atitudes, pessoas, Pai, pensamentos, dando autoridade no Teu Espírito Santo, Pai, para profetizar, Deus, em nome de Jesus, para curar, Pai, para falar sobre Ti na escola, Pai, no meio dos amigos, Deus, em nome de Jesus, serão conhecidos como um povo que tem um Deus vivo. Ninguém entenderá, Pai, e terá que perguntar: como que Tu pode ser tão alegre? O que Tu carrega? Você não sofre com ansiedade? Eu tenho um Deus vivo, santo, que no nome de Jesus me preenche. Pai, em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. É por isso que nós queremos cantar nessa noite, que é Ele, em nome de Jesus, e Ele virá, e nós poderemos naquele dia então nos encontrarmos com o nosso Pai. Amontoado, vai se levantando e vamos adorar juntos, vamos cantar que Ele virá, e então nós encontraremos esse Deus que nós estamos conhecendo dia após dia, cada vez mais e nos tornando mais parecidos com Ele, em nome de Jesus, Pai.